Então, olá pessoal, então essa agora é de fato a nossa primeira aula, uma aula então sobre funções. Então nessa aula a gente vai ver função modular, alguns exercícios e exercícios propostos para vocês, função exponencial, o seu gráfico e algumas questões para fazer, com aplicação em física também, né? Função logaritmo, principalmente o logaritmo neperiano, que vai ser bem importante lá quando a gente for trabalhar com derivada. Também tem algumas aplicações e trigonometria, né? Então vou estar passando para vocês todas as identidades trigonométricas que elas aparecem em resolução de exercícios e demonstrações, e com exercícios propostos também. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, e vamos lá. Primeira coisa, função modular, né? Então, vamos lembrar lá da definição de módulo, tá? Então, o módulo que a gente representa por essas barras ao entorno do nosso argumento, então nesse caso o argumento é somente x. Então vamos entender aqui o que é essa notação. Então, ó, se o x for positivo, o módulo de x é o próprio x. Então, por exemplo, lá, módulo de 8. O 8 é um valor positivo, então ele se enquadra nessa condição. Então, o módulo do 8 é o próprio 8. Agora, ó, se o x for negativo, por exemplo, menos 8. O módulo de menos 8 você tem que colocar um menos na frente do teu argumento. Então fica menos 8, que é a mesma coisa que 8. Tá certo? Então o módulo de um valor depende se ele for positivo ou se ele for negativo. Operacionalmente, a gente também pode verificar que o módulo de um valor é quando você tira a raiz quadrada do valor ao quadrado, né? Vamos pegar lá o exemplo lá. Módulo, vamos pegar o negativo, né? Módulo de 8. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Vamos lá. Menos 8 ao quadrado. Como aqui é negativo e o expoente é par, fica positivo. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 64, 8, tá? Raiz de um número é sempre apenas um valor, não é mais ou menos 8. Raiz de 64 ou raiz de qualquer outro valor é sempre um valor positivo, ok? Raiz quadrada é sempre um valor positivo. Não confunda lá, por exemplo, vamos fazer um parênteses aqui, quando você tem lá x ao quadrado igual a 64. Aí sim, aí os valores que resolvem essa equação é x igual a mais 8 e x igual a menos 8. Ok? Por quê? Porque mais 8 ao quadrado é 64 e menos 8 ao quadrado é 64. No entanto, a raiz quadrada de 64 é 8. Tanto é que a gente coloca assim, né? X daí vai ser mais ou menos a raiz de 64. Ok? Então, esse mais ou menos, ele está aqui porque são duas raízes, porque o grau do polinômio é de segundo grau. E o que está errado? Geralmente, às vezes, o aluno pode acabar escrevendo que raiz de x ao quadrado é apenas x. Isso aqui está errado, né? Isso aqui vai ser o módulo de x, tá? Essa aqui é a maneira correta de se escrever, tá? E já expliquei aqui o porquê, tá? Então, exemplo, então módulo de menos 1/4 é menos 1/4, que dá 1/4. Módulo de raiz de 3 é a raiz de 3. Módulo de 8 é 8. Módulo de menos a raiz de 8 é a própria raiz de 8. Ok? Então aqui tem alguns exemplos. E vamos fazer alguns exercícios resolvidos aqui para a gente pegar um pouquinho mais de intuição, né? Então, módulo de 2 menos 3 vezes 5. Né? Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 2 menos 15, menos 13. Módulo de menos 13, próprio 13. Ok? Letra B. Módulo de menos 12, menos, fora do módulo, módulo de menos 4, mais módulo de mais 3, mais módulo de menos 5. Né? Então, vamos lá. O menos 12 é um valor negativo. Então, quando você tira do módulo, você precisa pôr um menos aqui. O menos 4 também é um valor negativo. Quando você tira do módulo, você precisa pôr esse menos. Este menos aqui é esse aqui. Mais 3. Mais 3 é um valor positivo, não precisa pôr nenhum sinal, apenas acompanha o que já está da própria expressão. Esse mais aqui é esse mais. Como esse menos 5 é um valor negativo, então eu tenho que colocar um valor negativo aqui na frente, um sinal de negativo na frente. E aí agora a gente faz a operação lá com os sinais, né? Então menos 12 dá mais 12. Aqui, como eu tenho 3 sinais de negativo, vai ficar menos. Mais 3,
mais com menos e menos, tenho dois número par de sinais negativos, vai dar positivo. E aí você faz a conta. Mais 12 menos 4, 8, mais 3, 11, mais 5, 16. Vamos lá para mais uma conta. 3 menos 6, mais 7, menos 8, menos 10. Tudo isso em módulo. Então, conta simples, né? Então, somando aqui, né? 3 mais 7 dá 10. Menos 6 menos 8 dá menos 14. Menos 10 dá menos 24. 10 menos 24, menos 14. Módulo de menos 14, apenas o 14, tá? E aí, então, fica para vocês de exercício proposto, para vocês fazerem. Pode pausar aqui o vídeo e fazer lá para vocês, tá? Então, da letra A até a letra F, você vai trabalhar com letra, tá? Da letra G à letra H, essa aqui é a conservação de energia lá nas máquinas térmicas. E a conservação de energia, ela vai levar ao módulo. E aí, quando você tem um motor térmico, você tem que o calor da fonte quente é positivo, o trabalho é positivo e o calor da fonte fria é negativo. É um valor negativo, por convenção lá dos sinais da termodinâmica. E aí eu quero que vocês me falem como é que vai ficar essa equação aqui, né? Então tira o módulo dessas equações, tá? Aqui é a mesma coisa, só que aqui agora vai ser para para um refrigerador, tá? E no refrigerador, o calor da fonte quente é negativo, o trabalho também é negativo, mas o calor da fonte fria é positivo, tá? Então eu quero que vocês tirem do módulo essas expressões, tá certo? E resolvam ele aí, ok?